Olá, meu nome é André Conte, eu sou editor aqui da Companhia das Letras. Eu cuido de literatura estrangeira e brasileira contemporânea, né, de autores do nosso tempo, e sou editor de quadrinhos, mas estou aqui há 7 anos, já passei por vários departamentos, cuidei de vários autores e hoje estou aqui para falar um pouco do 1984, do George Orwell. Como falar desse livro, né? Esse é um livro que teve tanto impacto na cultura e na literatura e ele entrou assim um pouco para a própria linguagem, né? Basta ver, obviamente, a expressão Big Brother, o grande irmão, que é desse livro, é um personagem desse livro, e as ideias do Orwell sobre o poder e sobre a natureza da relação do homem com a política, etc., são muito poderosas e por isso atravessaram as décadas e chegam até nós como um livro que parece ter sido escrito ontem, sabe? Ele é um livro de muitas leituras, cada sociedade leu de uma maneira, cada época achou a sua coisa no 1984 e no fim essa é a coisa das grandes obras, né? Elas dizem não sobre um momento específico no qual ela foi escrita, né? Mas elas iluminam o passado, elas iluminam o futuro. Você sempre lendo aquilo, você pode trazer aquilo para a sua época, relacionar. E o Orwell é um caso muito clássico disso, né? A trama é quase uma ficção científica, né? Um futuro distópico, quer dizer, um mundo que passou por guerras e conturbações. O livro se passa em 1984, mas ele foi publicado no fim da década de 40, um ano antes da morte do autor. Então, obviamente, é um livro que falava do futuro da Inglaterra, né? Em um futuro onde a Inglaterra foi dominada pelo INGSOC, o Partido Socialista Inglês, e esse partido controla absolutamente toda a vida privada das pessoas, né? As pessoas têm câmeras em casa, elas são observadas o tempo inteiro pelo partido, os membros do partido, e controladas, e se você pensa, fala alguma coisa para um vizinho, o vizinho vai te denunciar e você vai desaparecer. É um mundo totalmente controlado por esse Estado forte, né? E o protagonista, o Winston, ele, a partir de uma visita que ele faz ao bairro dos proletários, né, dos trabalhadores, onde ele compra uns objetos antigos, antes da existência do Partido Socialista Inglês, ele começa um pouco a querer quebrar com essa... Eu não vou contar muito para estragar, porque de fato é um suspense desses que você não consegue largar para descansar. E então ele vai se envolver, ou tentar se envolver com uma espécie de resistência a esse governo totalitário, enquanto ele vai viver também uma história de amor com uma mulher do partido que ele conhece. E o chefe desse partido, né, é o grande irmão, é o Big Brother, e a frase, né, que ficou muito famosa é o grande irmão olha você, né, o grande irmão está te olhando, que é a ideia de que você está constantemente sendo vigiado pelo Estado e tendo as suas atitudes controladas pelo Estado. Eu não vou contar muito da trama, porque realmente é um livro que estraga, assim, se você souber o que vai acontecer, ele tem reviravoltas, as pessoas não são como você imagina, mas o que eu gostaria de dizer sobre o livro é isso, né? Aquilo que eu estava falando do poder que a grande literatura tem de investir significado para quem está lendo aquilo, né? O que eu quero dizer é que quando o livro foi lido na Europa, ele foi lido como uma crítica aos movimentos nazistas ou ligados ao nazismo, né? Pensando que isso no fim da década de 40, a Segunda Guerra Mundial ainda era uma coisa muito recente, então era lido como uma crítica ao fascismo. Quando esse livro vai para os Estados Unidos, ele passa a ser lido como uma crítica ao comunismo, né? Porque o partido é um partido socialista, que supostamente se pretende igualitário e obviamente não é, né? As pessoas do partido têm poder, comida, privilégios, enquanto os proletários não têm nada, né? Vivem à margem desse Estado controlador. E isso só para pensar numa coisa próxima ao lançamento, né? Se você lê o 1984 hoje, ele é um livro também sobre o nosso tempo, sobre a celebridade, a ideia de que... Quer dizer, o próprio Big Brother, o programa de televisão, né? A ideia de que você vai botar uma câmera em alguém e a diferença que aquilo vai fazer, esse monitoramento da nossa vida pessoal, né? Ou numa outra leitura, a paranoia de segurança, câmera, todo elevador que você vai tem câmera, se você anda de carro na rua você é fotografado por radares. Então, esse livro tem uma coisa, assim, para cada época que ele é lido, ele diz algo sobre essa época. E esse acho que é o grande mérito do Orwell nesse livro. O Orwell, que foi um dos grandes escritores do século XX, um pensador, né? Ele era
um libertário também, né? Ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo, ele era de esquerda, depois ele rompe com a esquerda oficial, ele era um sujeito muito ligado à política, né? Ele cunhou o termo Guerra Fria, que quer dizer a guerra que se travou entre a Rússia e os Estados Unidos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que é uma chamada guerra não declarada, né? Ele inventou esse termo e elaborou essa ideia, então ele era um pensador muito relevante do seu tempo, muito influente, né? Ele era lido e debatido e discutido, e esse aqui é no fim o seu grande livro, é o que, junto talvez com Revolução dos Bichos, o livro dele que mais ficou depois da sua morte. Espero muito que vocês gostem, que vocês se envolvam com a trama, como eu me envolvi quando eu li pela primeira vez, e que o livro, de fato, faça vocês pensarem um pouco sobre os dias de hoje e tentem relacionar esse livro com as coisas que acontecem nas nossas vidas. Os objetivos desses três grupos são inconciliáveis. O objetivo dos altos é continuar onde estão. O objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos. O objetivo dos baixos, isso quando tem um objetivo, pois uma das características marcantes dos baixos é o fato de estarem tão oprimidos pela trabalheira que só a intervalos mantêm alguma consciência de toda e qualquer coisa externa a seu cotidiano, é abolir todas as diferenças e criar uma sociedade no qual todos os homens sejam iguais. Assim, ao longo da história, um conflito cujas características básicas permanecem inalteradas se repete uma vez ou outra vez. Durante longos períodos, os altos parecem ocupar o poder de forma absolutamente inabalável. Porém, mais cedo ou mais tarde, sempre chega o dia em que eles perdem ou a confiança em si mesmos, ou a capacidade de governar com eficiência, ou as duas coisas. São derrubados pelos médios, que angariam o apoio dos baixos, fingindo lutar por liberdade e justiça. Nem bem atingem seu objetivo, os médios empurram os baixos de volta para sua posição subalterna, a fim de se tornarem eles próprios os altos.